Brasil e Estados Unidos definem hoje os rumos da taxa básica de juros. A data é conhecida pelos investidores como super quarta, já que as duas decisões devem mexer com os mercados. Atualmente, os juros da maior economia do mundo estão no intervalo de 2,25% a 2,5%. A expectativa do mercado é de um aumento de 0,75 ponto percentual. Aqui no Brasil, o esperado é que a Selic permaneça em 13,75%. Sobre esta expectativa, vamos conversar agora com o economista do Terraço Econômico, Caio Augusto Rodrigues. Boa tarde, Caio. Seja bem-vindo ao Mercado e Companhia mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Vamos aí conversar sobre essa super quarta que traz aí interessantes definições para 2023. Vamos sim, Caio. Começando aqui pelo Brasil, os últimos dados da economia vêm mostrando deflação, que é a queda generalizada dos preços de produtos e serviços. O próprio Boletim Focus projeta o recuo da inflação. Considerando isso, qual deve ser a posição do Copom hoje? É importante a gente pensar que toda decisão de política monetária ela leva em consideração o horizonte relevante de tempo, né? Que é o quanto os preços devem se comportar não nesse curto prazo, não com os dados imediatos que a gente tem, mas num intervalo maior, de 2, talvez 3 anos. Por um lado, hoje a gente tem uma das maiores taxas de juros reais do mundo, que é basicamente a diferença entre a taxa básica de juros e o que a gente observa na inflação, né? Nossa taxa real de juros esperada para o final do período, se a gente fazer uma conta fácil, se a Selic terminar o ano a 14% e a inflação a 6%, nós temos 8% de taxa real de juros, é bastante coisa. Mas, pode continuar. Mas o que o Banco Central tem sinalizado recentemente, até pela figura do Roberto Campos Neto, né, que é o nosso banqueiro central, é que esse ajuste está muito próximo do fim, mas ainda não acabou, por incrível que pareça, né? De fato, as previsões de inflação aí já deram uma boa enxugada, mas isso tudo tem a ver com uma coisa muito importante que a gente não pode se esquecer. A política monetária ela é um pedaço da operação. Tem também a parte fiscal. E o lado fiscal do Brasil demanda ainda que mais reformas sejam tocadas para que as contas públicas caibam aí, né, dentro do orçamento. E no final das contas, o que a gente tem observado ultimamente é uma injeção grande de estímulos que não vão ser encerrados no final de 2022. Estímulos que são emergenciais e tudo mais, e que não vão ser encerrados em 2022. Então, o risco, para ser bem sincero, que o Banco Central está observando nesse exato momento, é de uma eventual exportação de inflação para os próximos anos. Hoje a gente vê deflação, a gente vê as expectativas caindo bastante, né? Esse último Focus aí dizendo que a inflação deve encerrar 2022 em 6%, o que é muito melhor do que a gente observava 3, 4 meses atrás, mas a inflação segue resistente e acima do teto da meta nos próximos anos. É aí que o Banco Central está olhando. Na sua opinião, isso deve ser suficiente para frear a inflação até o final do ano? Acredito que sim. Ainda assim, nós devemos encerrar 2022 com a inflação acima do teto da meta, mas uma coisa que é muito extraordinária, muito provavelmente não aconteceu em outras ocasiões, é quase um cometa Halley, a gente deve terminar a inflação em 2022 aqui no Brasil menor do que nos Estados Unidos, que tem um desafio muito maior e, em minha humilde análise, eles estão onde a gente estava um ano e meio atrás, mais ou menos, em termos de juros. Caio, para a economia dos Estados Unidos, o aumento dos juros é praticamente certo. O que mais essa alta representa no contexto mundial? Ela representa a continuidade de uma política de apertamento monetário, né, de arroxo monetário. De 2008 para cá, basicamente, em todas as ocasiões que a gente teve qualquer situação em que crise era uma figura presente, os bancos centrais, principalmente do mundo desenvolvido, né, dos Estados Unidos, da Europa e tudo mais, eles passaram a injetar liquidez na economia, liquidez financeira. E o que a gente verifica, principalmente depois, né, do período mais agudo da pandemia, que também teve uma injeção, foi uma injeção muito grande de liquidez na economia, o que a gente observa hoje é que esses esforços, eles não estão trazendo mais produtividade, eles não estão trazendo mais PIB e, no caso, estão trazendo mais inflação. Então, o Fed, que é considerado o banco central dos bancos centrais, porque ele acaba agindo como um verdadeiro maestro das decisões de outros bancos centrais ao redor do mundo, com uma decisão
que, segundo o que o mercado está precificando, até estava olhando um pouquinho antes da gente entrar aqui, existe uma chance de 82%, segundo o que o mercado está prevendo, de que hoje tenhamos um aumento de 75 basis points. E existe uma chance de 18% de que esse aumento seja de 100 basis points. Então, quer dizer, o caminho é daí para cima. E isso significa, principalmente também se a gente for pegar uma fala recente do banqueiro central dos Estados Unidos, o Powell, no simpósio de Jackson Hole, que é um simpósio importante no qual são discutidos alguns assuntos econômicos e dentre eles a política monetária, segundo a fala dele nesse simpósio, esse aperto monetário deve continuar. E um dado que a gente não pode se esquecer, que é sempre importante a gente lembrar, desde 1970, todas as vezes que o Fed subiu os juros, ele só parou de subir para depois começar a cortar quando os juros lá nos Estados Unidos estavam acima da inflação para 12 meses. E a inflação para 12 meses recente, ela está muito ruim. Os dados agora de 12 meses terminados em agosto, eles mostram uma inflação em 12 meses de 8,3%. A expectativa é que ficasse abaixo de 8%. E o core da inflação, né, a parte principal da inflação, já excluindo alguns outros aspectos que são mais voláteis, né, que estão mais sujeitos à oscilação sazonal, ele piorou também, ele foi de 6% para 6,3%. Então, quer dizer, ainda há um caminho bastante considerável de aumento e, mais importante do que isso, Banco Central nenhum do mundo trabalha sozinho, não é só via juros que a gente consegue controlar a inflação, existem vários outros aspectos que o governo consegue definir não via juros, que a gente tem que ficar de olho também, porque senão a gente tenta apagar uma fogueira com gasolina, né? Espero que você que está nos vendo nunca tente fazer isso, porque não vai dar certo. E, por outro lado, a influência global que isso traz é de um encarecimento do custo do dinheiro no mundo inteiro. Aqui a gente está perto do final do ciclo, mas lá ainda vai um intervalo relevante para resolver essa questão. É isso. Caio, muito obrigada pela sua análise, viu? Ótima tarde para você, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Precisando da nossa análise do teatro econômico, é só chamar. Valeu, gente. Boa tarde. Boa tarde.